Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro. Nessa edição a gente mostra que Jair Bolsonaro sancionou o texto que destina verbas para o Auxílio Brasil. O governo lançou o programa Comida no Prato. E as pressões sobre os combustíveis fósseis aumentam na COP26. Aliás, hoje é o último dia da conferência. Vamos começar falando de economia. A alta da energia elétrica no Brasil segue como um dos principais fatores responsáveis pela inflação do país nos últimos 12 meses. Do IPCA acumulado no período de 10,67%, os reajustes na conta de luz respondem por 1,3 ponto percentual. Com alta de 30,3% em 12 meses até outubro, a energia elétrica segue como um dos itens de maior pressão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Da inflação acumulada no período de 10,67%, o responsável são os reajustes na conta de luz. Pelo país, o encarecimento da energia varia entre 18,2% em 12 meses até outubro em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e de 39,1% em Vitória, no Espírito Santo, segundo o levantamento da LCA Consultores. O recorte em 12 meses foi utilizado para suavizar a sazonalidade dos reajustes periódicos realizados pelas distribuidoras em cada região. Para calcular o IPCA, a inflação oficial do país, o IBGE pesquisa uma cesta de consumo em 16 regiões metropolitanas. São Paulo e Rio de Janeiro, com maior peso na composição do IPCA, acumulam aumentos de 35,7% e 25,4% na energia em 12 meses até outubro. Desde setembro, a conta de luz tem sido mais pressionada com a implementação da bandeira escassez hídrica, cobrança extra adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para desestimular o consumo em meio à crise hídrica. Para 2022, a LCA projeta alta de 6,3% da energia. Depois de uma reunião com empresários e com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo decidiu prorrogar por mais 2 anos a desoneração da folha de pagamento, mas por enquanto ele não explicou de que forma isso vai ser feito. Prevista para acabar no fim desse ano, a desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita, que varia de 1% a 4,5%. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o texto que encaminha 9 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o novo programa social do governo Auxílio Brasil. O Congresso Nacional tinha aprovado o projeto ontem. Deputados e senadores aprovaram o remanejamento de 9,3 bilhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. A decisão já tinha passado pela Comissão Mista de Orçamento nesta quarta-feira e precisava ser aprovada pelo Congresso Nacional, que fez sessão conjunta hoje. Após a análise dos deputados, o tema também passou pela deliberação dos senadores em sessão do Congresso. Segundo o Ministério da Economia, será preciso ao todo 84,7 bilhões em 2022 para bancar o Auxílio Brasil. O espaço destinado no projeto de lei orçamentária anual do ano que vem é de apenas 35,3 bilhões. Para pagar um ticket médio de R$ 400 para os beneficiários, o governo conta com a aprovação de 2 projetos, a PEC dos precatórios e a reforma do imposto de renda, que está travada no Senado e serviria para bancar o Auxílio Brasil permanentemente. Após 18 anos de existência, o Bolsa Família foi extinto no dia 10 de novembro. Uma medida provisória editada pelo governo no dia 10 de agosto determinou em 90 dias que a lei de 2004, que criou o antigo programa de transferência, fosse revogada. O Ministério da Cidadania já informou que os pagamentos do Auxílio Brasil terão início no dia 17 de novembro e seguirão o calendário habitual do Bolsa Família. De acordo com o decreto publicado na última sexta-feira, o benefício terá um reajuste de 17,84% em relação ao antigo programa. Mais de 80 mil pessoas podem ter o benefício do INSS suspenso. Isso porque os beneficiários do antigo auxílio-doença ainda não agendaram a perícia médica.
A falta do agendamento para a realização da perícia médica pode levar à suspensão do auxílio por incapacidade temporária do INSS de mais de 85 mil beneficiários. Em agosto, o Instituto Nacional do Seguro Social chamou cerca de 173 mil segurados para a revisão do antigo auxílio-doença, depois de passarem um pente fino. Desse total, mais de 95 mil não foram encontrados ou não marcaram o exame. Desses que foram convocados via publicação no Diário Oficial da União no dia 27 de setembro para agendarem a reavaliação do benefício por incapacidade, somente 10 mil agendaram a perícia médica revisional até agora. Em nota publicada no site, o INSS informa que esses segurados precisam marcar a perícia até o dia 19. Essa data já foi prorrogada, já que o prazo anterior encerrou nesta quinta-feira. No dia agendado para a realização da perícia, devem ser apresentados os documentos pessoais, além de toda a documentação médica, tais como laudos, atestados, receitas e exames recentes. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. O agendamento pode ser feito pelo site do INSS ou então pelo telefone 135. O governo federal lançou o programa Brasil Fraterno Comida no Prato. A ação tem o objetivo de incentivar a doação de alimentos e ligar empresas produtoras de alimentos a instituições sociais. O programa Brasil Fraterno Comida no Prato foi lançado nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, na presença de ministros de Estado, da primeira-dama Michele Bolsonaro e do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente destacou que no Brasil há muito desperdício de alimento, o que pode ser superado com o programa, garantindo comida no prato de até 60 milhões de pessoas. Fome é uma coisa que a gente não pode brincar com ela. Essa questão agora aqui tem a ver com o João Roma e a sua equipe, também com a primeira-dama, senão eu posso não ter um bom dia amanhã. Tá? É muito bem-vinda essa proposta. Quando se fala que em torno de 30% é desperdiçado, no Brasil equivale você, com o desperdício, poder alimentar 60 milhões de pessoas. E por coincidência, 60 milhões é um número aproximado do que cresce a população mundial todo ano. Então essa proposta é maravilhosa, é fantástica. Vem da iniciativa de pessoas, servidores públicos, não é o João Roma apenas, o secretário. Servidores públicos, muitos estão aqui, que trabalham com muito afinco, com muita vontade, com muita determinação. Este servidor que sempre está do nosso lado. O objetivo do programa é conectar empresas doadoras de alimentos a instituições habilitadas. Em contrapartida, essas empresas podem pedir a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Para ingressar no programa, os responsáveis pelas empresas devem acessar o site gov.br/comida no prato e buscar a isenção do ICMS. As instituições interessadas em receber a doação também devem acessar o portal. A plataforma reúne um mapa georreferenciado com dados completos dos bancos de alimentos do país. Os produtos doados podem ser alimentos perecíveis, como frutas e legumes, refeições prontas, ou alimentos não perecíveis e devem estar dentro do prazo de validade em condições adequadas de consumo. A vigilância sanitária irá fiscalizar as doações. O programa é gerido pelo Ministério da Cidadania. Após a cerimônia, o ministro João Roma deu detalhes sobre como vai funcionar a isenção de impostos. O Brasil Fraterno é uma iniciativa, ele começou, logo que eu cheguei no Ministério, no final de fevereiro desse ano, estávamos vivendo justamente um momento, um epicentro realmente de consequências sociais da pandemia. Vocês lembram que em dezembro foi o último pagamento do auxílio no ano 2020 e só voltou a ser pago o auxílio emergencial em abril desse ano. Então, portanto, o mês de março foi um mês de muita gravidade, especialmente no quesito da segurança alimentar e nutricional. E essa iniciativa consistiu justamente de buscar, agregar vetores que podiam contribuir na questão da segurança alimentar, uma vez que várias iniciativas surgiam Brasil afora. Iniciativa de indivíduos, de cidadãos que iam lá, iniciativas de instituições religiosas, iniciativas
associativas, de clubes e por aí vai, e também no âmago empresarial. O ministro explicou que os empresários que doavam alimentos chegavam a ser punidos, já que além de gastar com a logística reversa antes do vencimento, pagavam impostos sobre os produtos doados. Mas após diálogo com os secretários de finanças dos estados, foi possível construir um arcabouço legal que dá legitimidade e segurança jurídica aos doadores. E isso, portanto, faz com que mude toda a lógica. Ao invés do empresário, indústria, ser punida ao destinar esse produto para o banco de alimentos, ele também vai ter, nesse caso, a isenção, não vai incidir nesse produto os impostos, pois esse produto não está comercializado, ele está destinado para uma função social. O governo federal anunciou que consolidou em 15 normas o conteúdo ainda válido de mais de 1.000 regras trabalhistas. A simplificação é resultado da primeira revisão completa dos documentos. O Ministério do Trabalho revisou mais de 1.000 textos de decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas e simplificou em 15 normas. Segundo a pasta, parte do material editado já estava obsoleta. O objetivo da revisão foi desburocratizar e tornar mais simples a chamada legislação trabalhista infralegal, ou seja, os textos usados para regulamentar as leis trabalhistas. De acordo com o governo, as normas revisadas tratam de assuntos como carteira de trabalho, aprendizagem profissional, registro eletrônico de ponto, questões ligadas à fiscalização. Segundo o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, as 15 regras resultantes da revisão vão servir de referência para aplicar a toda a legislação trabalhista. E o trabalho não para por aí. Os dados devem ser reexaminados a cada 2 anos, com a intenção de aperfeiçoar ainda mais as normas. Vamos ver a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em algumas cidades do país. Em São Paulo, a cidade amanheceu mais uma vez com o tempo encoberto, com garoa em algumas regiões. E hoje a temperatura não passa de 18 graus, mínima de 11, máxima de 18. No sábado o frio continua e a máxima é de 20 graus e esquenta um pouquinho no domingo. A temperatura pode chegar aos 24 graus. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, faz calor hoje, 31 graus. No sábado também, máxima de 31 e esquenta ainda no domingo, máxima de 33. Só que tem previsão de chuva forte no final do dia. Em São Luís, no Maranhão, os termômetros podem marcar até 32 graus nessa sexta-feira. E aí tem previsão de chuva para o final de semana, com máxima de 31 no sábado e também 31 no domingo. Depois do intervalo, a gente vai falar das pressões sobre os combustíveis fósseis na COP26. Hoje é o último dia da Conferência sobre o Clima. Até já! Oito horas e 47 minutos. Uma aliança de países liderados por Costa Rica e Dinamarca tem a intenção de acabar com a produção de gás e petróleo. A iniciativa surgiu das negociações sobre mudanças climáticas na cúpula do clima da ONU, a COP26. O grupo chamado de Beyond Oil and Gas Alliance começa com 12 membros, incluindo França, Suécia e Portugal, e territórios subnacionais como a Califórnia. Todos estão empenhados em deixar de explorar e produzir gás e petróleo. Esses produtos são responsáveis pela maior parte das emissões de carbono que estão elevando a temperatura no planeta. A ministra do Meio Ambiente e Energia da Costa Rica, Andrea Mesa, afirmou que é necessário começar esta conversa e tem de haver medidas concretas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou nesta quinta-feira que as promessas soam vazias quando a indústria de combustíveis fósseis continua recebendo bilhões em subsídios. Na COP26, quase 200 países estão imersos em negociações para produzir, nesta sexta-feira, um documento que aumente a ambição e os compromissos de manter o aquecimento global, idealmente, em 1,5 grau. A missão da COP26 é desenvolver o histórico Acordo de Paris, de 6 anos atrás.
O governador do Piauí, Wellington Dias, está com Covid-19. Ele vinha passando por exames obrigatórios diariamente no evento da COP26 em Glasgow, na Escócia. Em nota, a Coordenadoria de Comunicação do governador declarou que o chefe do executivo piauiense foi vacinado com as 2 doses da vacina e, mesmo com a testagem positiva, está bem, manifestando apenas sintomas leves da doença. E um novo exame do tipo PCR foi realizado como contraprova e o resultado deve sair hoje. Caso o teste seja confirmado positivo, Wellington Dias deve ficar em quarentena no Reino Unido por um período de 14 dias, cumprindo as normas locais de segurança sanitária. A média móvel de mortes por Covid caiu pelo 10º dia seguido e agora está abaixo de 250 vítimas. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 188 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Com isso, o país chegou a 610.224 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 15.300 casos em 24 horas. No total, já são mais de 21.924.000 diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 222 vítimas por dia, segue abaixo de 300 pelo 10º dia seguido. Com uma redução de 35% em relação à média registrada há 14 dias, a curva apresenta tendência de queda. E a média móvel de casos aponta 10.780 novas confirmações diárias. Com uma diminuição de 14,2% no balanço de 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. No mapa que mostra a evolução da doença por regiões, desta vez, 4 estados apontam alta: Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia. Já em estabilidade estão 9 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba e Piauí. 14 unidades da federação apresentam queda nas mortes: Acre, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. A Prefeitura de São Paulo reduziu o intervalo entre as doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para 21 dias, também para adolescentes. Isso vale a partir de hoje. O objetivo da mudança é acelerar a vacinação completa da população, em especial dos mais jovens. Segundo a administração municipal, mais de 700 mil adolescentes em toda a cidade ainda precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. O Brasil atingiu a marca de 292 milhões de doses de vacinas aplicadas. Quase 58% da população está completamente imunizada. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 156 milhões e 800 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 73,5% da população. Mais de 123 milhões tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa quase 58% dos brasileiros. E a dose de reforço foi aplicada em mais de 11 milhões e 500 mil pessoas, 5,4% da população. Em um dia foram aplicadas mais de 1.591.000 doses de vacinas contra a Covid. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, ameaçou fechar o gasoduto que abastece a Europa em meio a uma crise migratória que afeta as relações do país com a União Europeia. A polícia polonesa anunciou que prendeu mais de 50 migrantes que entraram de maneira ilegal no país procedentes de Belarus. A apreensão de 2 grandes grupos nas últimas 24 horas é mais um capítulo da grave crise entre o país e a União Europeia. O Ministério das Relações Exteriores de Belarus afirmou que as forças de segurança polonesas tratam os migrantes com brutalidade. Por outro lado, o bloco europeu acusa o presidente Alexander Lukashenko de ter orquestrado a onda de migrantes e refugiados. Após as acusações, Lukashenko ameaçou, nesta quinta-feira, fechar o importante gasoduto que leva o gás natural da Rússia para a União Europeia. O discurso ameaçador ocorre após autoridades europeias direcionarem duras críticas ao regime presidencial bielorrusso, acusando-o de organizar uma tentativa de desestabilização do bloco. Países próximos a Belarus alertam que a crise de migrantes nas fronteiras orientais pode se transformar num confronto militar sem precedentes. Nos últimos meses, a crise energética fez com que os preços do gás natural disparassem em toda a Europa.
Um tribunal dos Estados Unidos atendeu ao pedido do ex-presidente Donald Trump para suspender temporariamente a divulgação de documentos da Casa Branca que poderiam envolvê-lo no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. Os documentos haviam sido solicitados pelo Comitê da Câmara dos Representantes, que investiga a invasão à sede do Congresso. Um juiz distrital havia ordenado, na quarta-feira, a liberação dos documentos, mas a Corte de Apelações para o Circuito da Capital Federal emitiu nesta quinta-feira uma ordem administrativa que dá aos juízes mais tempo para examinar o pedido de Trump. O painel de 3 juízes especificou que a medida não deve ser interpretada de forma alguma como uma decisão sobre o mérito do caso. O painel da Câmara deveria receber o primeiro lote de documentos nesta sexta-feira. A Câmara solicitou centenas de documentos, incluindo a lista de pessoas que visitaram Trump ou telefonaram para ele no dia do ataque ao Capitólio. Em 6 de janeiro, milhares de simpatizantes do presidente republicano invadiram a Câmara de Representantes em uma tentativa de bloquear a validação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden. Depois de ficar fora do calendário da Fórmula 1 em 2020 por causa da pandemia, Interlagos recebe a etapa desse final de semana. Segundo o secretário estadual de Turismo, Vinícius Lumertz, o governo paulista estima que a Fórmula 1 possa dar um retorno de até R$1 bilhão este ano, já que a capacidade de público que o autódromo suporta foi ampliada em 20%. Hoje tem os treinos livres e também o treino que vai definir o grid de largada da Sprint Race, a corrida de sábado mais curta que a de domingo. Lewis Hamilton, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, disputam o título. Essa edição fica por aqui, mas às 10 da manhã tem outras informações com a Patrícia Velenic e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa sexta-feira.